Bom dia. Estamos meditando, estamos lendo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós lemos anteriormente até o versículo 26. Então hoje nós prosseguimos a partir do versículo 27. Passado estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convocou-o: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu Jesus. Levi é o mesmo que Mateus, o que escreveu o primeiro evangelho. Ele era um cobrador de impostos. Jesus o chamou, ele abandonou tudo e seguiu o Senhor. Levi foi um dos 12, né? Dos 12 discípulos, e escreveu o primeiro evangelho com seu nome, Mateus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa com eles. E os fariseus e os seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: porque comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, quando Jesus passou pela coletoria, né, e chamou Mateus, chamou Levi, né, ele seguiu Jesus, ele convidou Jesus, fez um grande banquete, uma grande ceia na casa dele. Mateus era um homem também desprezado pelos judeus, exatamente por ele estar a serviço dos romanos. Ele cobrava os impostos. E entende-se que também era desonesto esses cobradores. O fato é que ele era rico, né? Tinha uma boa posição financeira, em virtude do trabalho dele. Mas quando Jesus o chamou, ele abandonou tudo, ele se converteu ao Senhor, ele fez uma festa para o Senhor. E assim também quanto ele, nós temos uma história também de Zaqueu, quando Jesus o chamou, ele também veio Jesus e se converteu. Então ele fez uma festa, um jantar, uma ceia lá, e os fariseus, os religiosos que estavam ali, vendo os publicanos, vendo pecadores, todo mundo à mesa com Jesus, começaram então a questionar: como é que esse homem come com pecadores, come com publicano? E olha a resposta de Jesus. É o que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio por causa dos santos. Jesus não veio por causa de quem é salvo. Se as pessoas fossem salvas, não teria necessidade de Jesus vir, ter sofrido e morrido para levar os nossos pecados. Jesus veio por causa de todos nós, pecadores, enfermos no pecado. Então, quando nós estamos discriminando os pecadores, estamos indo contra a palavra de Deus. O que nós temos que entender é que existe uma maneira. Não, a pessoa não quer, é um escarnecedor do evangelho, não aceita a palavra. Você não tem que insistir, você tem que se afastar dele. Porque estes aí realmente não querem o Senhor. Mas os pecadores que querem, nós devemos sim nos aproximar, pregar, ensinar, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o Senhor, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender. Jesus veio para os pecadores. Eu sou um dos principais. Ele veio para cada um de nós, pecadores. Então nós não podemos discriminar. Ah, não, fulano é pecador, ele cometeu este ou aquele pecado, não merece. Todos nós merecemos salvação, porque Jesus veio para todos.
Só não para aqueles que não querem, aqueles que não aceitam, preferem uma vida mundana, preferem viver de uma outra maneira. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Olha, é estranho. Os discípulos de João Batista, os nossos discípulos, os fariseus, os religiosos, eles constantemente estão em jejum, constantemente jejuam, eles estão constantemente orando. E os seus não estão sempre comendo, estão sempre bebendo. Eles não entendiam, principalmente sendo religiosos, eles pensavam que seria através de sacrifício que se aproximavam de Deus. E não é sacrifício que nos aproxima de Deus, e sim a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, aí sim, nós o agradamos, nós nos aproximamos dele. Não é sacrifício. Eu não preciso estar o tempo todo orando, eu não preciso estar o tempo todo nos montes, nas igrejas, nas campanhas, qualquer coisa, para que me aproxime do Senhor. Quando, vejamos aqui a resposta de Jesus, para nós entendermos melhor isso. Jesus então lhe propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e a costura sobre uma roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em um recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom e insuficiente. Jesus primeiro está nos dizendo da seguinte forma: quando nós temos o Senhor, nós estamos bem espiritualmente, falando, na presença do Senhor, nós não temos que estar fazendo sacrifício, não temos que estar jejuando, não temos que estar orando, não temos que estar proclamando. Não, se eu estou bem com o Senhor, eu não tenho que fazer sacrifício. Jesus não exigiu de nós não sacrifício. Quando o noivo é Jesus. Quando ele estou sentindo a presença do Senhor, eu não preciso. Mas quando ele for tirado, quando nós sentirmos a ausência do Senhor, do poder de Deus, aí nós vamos buscar. Aí nós temos que nos santificar. Aí nós temos que quebrar a nossa carne. Porque a função de jejum é quebrar a nossa carne para que nós nos aproximemos mais do Senhor. Jejum não é por outro motivo, não. Vou fazer jejum para conseguir isso, para conseguir aquilo. Isso é mentira. Isso é religiosidade. A função de jejum é somente quebrar a carne para fortalecer o espírito. Então, que Jesus disse: olha, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão que ele será tirado o noivo. Naqueles dias verdadeiramente jejuarão. Se eu estou sentindo fraco espiritualmente, eu vou jejuar. Mas se eu estou bem, eu posso ficar tranquilo. Os discípulos estavam com Jesus ali com ele. Então eles podiam comer, beber e estar em paz. Eles estavam na presença do Senhor. Se eu estou na presença do Senhor, eu tenho paz. Se eu não estou, então eu vou buscar. E ele aproveitou para estar mostrando para estes fariseus sobre a questão da lei, porque eles estavam observando a questão de jejum todos os dias, ou algumas vezes na semana, por causa da lei, da antiga lei, da lei de Moisés. E Jesus está mostrando o seguinte, para falar: olha,
Não adianta você pegar uma lei antiga e tentar fazer essa lei antiga se cumprir ou viver ela na nova. A lei e a graça são diferentes. A lei se cumpriu em Jesus. Jesus é a graça. Então nós vivemos em Jesus. Então se nós estamos em Jesus, não praticamos as obras da lei. A obra da lei é o sacrifício. É aquelas exigências ritualísticas. Em Jesus não. É graça. É liberdade. Nós não temos que fazer nada disso. Então ele disse, olha, ninguém coloca remendo novo em vestes velhas. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque vão arrebentar, não suportar. Ou seja, não dá para pegar aquelas leis, aqueles rituais, aquelas ordenanças da antiga lei para colocar na graça. Em Jesus há liberdade. Nós já estamos cansados de falar sobre isso. A lei se cumpriu em Jesus. Agora nós vivemos em Jesus e não mais esses rituais. Então não tem sacrifício, não é. Não temos que viver, não temos que praticar sacrifício. Sacrifício é uma coisa toda. Não é para o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas ao sacerdote era permitido comer e os entregou de igual modo aos seus amigos? Jesus lhe asseverou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu estava andando com os seus e passando em um campo onde tinha cereais. Eles passaram a colher e comer. Antes que possa entender como que os discípulos de Jesus estavam pegando grãos numa roça dos outros, alguma coisa. Não. Mas naquela época existia uma determinação. Quando as pessoas colhiam, plantavam e colhiam, sempre deixava para trás algumas espigas que caíam no chão, ou algumas outras, para que as pessoas mais carentes, as que quisessem se alimentar, passassem e colhessem para se alimentar. Então eles estavam com fome, não sabe, foi apanhando, foi colhendo, enquanto os fariseus acharam ruim, entenderam que aquilo era um trabalho, eles estavam colhendo para comer. Que no dia de sábado não poderia fazer nada disso, porque existia essa determinação de no sábado não fazer nada. Essa antiga lei. A antiga lei que Jesus acabou de explicar sobre ela. Eles novamente vieram falar: olha, Jesus falou: pastor, você não lembra nem o que Davi fez? Davi, quando estava fugindo de Saul, ele foi ao templo, ao sacerdote, em busca de alguma alimentação para ele estar fugindo junto com os seus. E a única coisa que tinha era o pão da presença, era o pão da preposição, ficava no templo, somente o sacerdote poderia comer. Mas ele deu para Davi comer e Davi deu para os seus e foram. Nós temos que entender que essas leis, esses preceitos antigos da antiga lei, não tinham valor algum. Prova tal que não tinha condição de sanar a questão do pecado, senão Jesus não teria vindo. Nós obedecemos, nós seguimos Jesus. Não tem essa questão de um dia é mais sagrado que o outro, não. Todos os dias são iguais. Como Jesus disse no final, não. Eu, o Filho do Homem, é o Senhor do sábado. Foi exatamente por esse motivo que os religiosos, os sacerdotes, mais o perseguiram e acabaram conduzindo à morte. Mas ele é o Senhor do sábado. Então, no dia de sábado eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, como tem algumas religiões, algumas seitas que assim procedem, mas não de acordo com a nossa Bíblia, não de acordo com Jesus. Com Jesus, não.
Na graça não existe isso. Não existe um dia especial, não existe sábado que é dia especial ou qualquer outro dia. Todos os dias são normais. Jesus disse assim, ó, falou, meu pai trabalha até agora. E eu também. Então não existe separação. Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso observava com toda atenção a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Não sabe, Jesus vai ao templo, chega lá, tem uma pessoa, um homem, com a mão atrofiada. E os doutores da lei, os fariseus, os escribas, estão todos ali falando, não, vamos ver. Vamos ver se ele vai ousar operar milagre, fazer cura no dia sábado. Se for, nós estamos vendo que esse homem não respeita nada. Mas ele não sabendo que aquele era o Filho de Deus, e ele tinha dito, eu sou o Senhor do sábado. Interessante, Jesus combateu o tempo todo essa questão do sábado, tirando isso, desmistificando essa questão. Mas mesmo assim existe hoje religiões, seitas que ainda teimam isso. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu o homem da mão atrofiada. Levanta-te, vem à frente, e permanece em pé aqui no meio. E o homem levantou-se e atendeu a ele. Jesus sabia o que eles estavam pensando, que os fariseus estavam pensando. Mas mesmo assim, ele falou com o homem da mão atrofiada. Falou, vem cá, fica em pé aqui no meio, no nosso meio. Então Jesus dirigiu-se a eles. Eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem, estende a tua mão. O homem estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o fim que dariam a Jesus. Jesus está ali, manda o homem vir para o meio, ficar em pé, depois olha para cada um, as pessoas, os fariseus, os escribas, e pergunta, no dia do sábado, você pode salvar ou tirar uma? Ninguém respondeu. Olhou para cada um deles e falou com esse estava com a mão atrofiada, falou, estende a sua mão. Quando ele estendeu, já estava totalmente curada. Mas os religiosos já começaram a tramar como iriam tirar a vida de Jesus. É interessante que nós observamos o combate de Jesus contra esses rituais, contra essas questões, eles se expondo e as pessoas ainda teimam em guardar dias, fazer separação de dias. Não existe um dia mais sagrado que o outro. Todos são iguais. Jesus mostrou isso por várias vezes quando nós vimos aqui. E ocorreu que naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolo. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Jesus sobe ao monte, tem um lugar reservado para falar com Deus, passou a noite em oração falando com o Pai.
Quando volta na manhã seguinte, ele reúne, chama aqueles 12, no meio chamam de apóstolos, e os envia. Ele vai enviar esses para as regiões, para as localidades onde ele haveria de ir, enviando eles primeiro para preparar o caminho, para avisá-los, para preparar as pessoas. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Pessoas que vieram para ser ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espírito imundo foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava todos. Jesus, depois então de nomear os 12 como apóstolos, desce. Embaixo tinha uma quantidade enorme de pessoas, além de vários outros discípulos. E estas pessoas que estavam ali, vinham de várias partes, vieram em busca de uma cura, vieram em busca de uma libertação, vieram em busca de um socorro, vieram em busca de ouvir e aprender a palavra de Deus. Vieram para ser ensinada por Jesus. Porque a principal tarefa de Jesus foi estar ensinando, nesses 3 anos de ministério, o que ele mais fez foi ensinar o seu evangelho. Então estava ali. Então todas as pessoas ouviam as mensagens dele, as pregações dele, e depois ele orava, curava os enfermos, libertava os que estavam cativos do diabo. E as pessoas queriam tocar nele, só em tocar nas vestes, porque ele tinha poder, dele saía poder. Quem tocava, tinha alguma enfermidade, algum mal, saía imediatamente. Ele curava a todos, né? Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhes declarou: Bem-aventurados vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino de Deus. Então Jesus passa o olho, olha ali para os discípulos e diz: olha, bem-aventurados vós, os pobres, porque o reino de Deus pertence a vocês. Por que ele falou isso sobre os pobres? Porque se nós somos ricos, nós temos uma série de outras atividades, nós temos uma série de outras ocupações e não temos tempo para buscar o Senhor. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Quanto nós, como pobres, nós temos o cuidado de estar buscando mais o Senhor, queremos servi-lo, dedicamos o nosso tempo a Ele. Todos os ricos milionários não. Então Jesus falou: não, felizes são vocês, porque vocês é o reino de Deus. Ele disse ainda: bem-aventurado vós, agora que tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurado vocês até que estão tendo fome, mas vocês estão aqui agora buscando a palavra de Deus. Vocês estão sofrendo, mas estão buscando o Senhor. Não sorri. Quando é que eu não sorri? Quando nós estivermos no reino. Porque quando nós estamos comprometidos com o mundo, nós buscamos a nossa felicidade aqui, nós buscamos a nossa alegria aqui, nós buscamos a nossa satisfação aqui. Nós procuramos nos saciar aqui de alguma maneira. E tudo isso nos afasta do Senhor. Mas quando nós estamos buscando o Senhor, podemos passar até por necessidade, por sofrimento, por choros, mas nós seremos consolados. Nós receberemos a paz, a alegria, o descanso no Senhor. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas,
vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado, felizes são quando vocês são expulsos, criticados, apedrejados por ter uma vida diferente, viver o Evangelho. Felizado, porque nós seremos acolhidos no céu. Nós seremos acolhidos em Jesus. Felizes são quando as pessoas não aceitam, o mundo não nos aceita, o mundo nos condena, os religiosos nos condenam pela maneira de nós viver o Evangelho. Quando nós estamos vivendo no Evangelho de Jesus Cristo, o mundo acha, as pessoas não querem, não aceitam, nos chamam de fanáticos, de tolos, por nós estarmos vivendo o Evangelho. Mas enquanto eles estão pensando isso, estão nos acusando, nos exclui, não nos chama, não nos convida para este ou para aquele lugar, para este ou para aquele evento, nosso nome está sendo escrito no céu. As pessoas nos criticam por defendermos os preceitos, os mandamentos de Jesus e não concordarmos com qualquer outra coisa, nosso nome está sendo escrito no céu. Nosso nome está sendo escrito. E assim nós permanecemos. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Não se preocupe, não. Se alegre quando estiver perseguido. Se alegre, porque o seu nome está sendo escrito no céu. E mais, os profetas também passaram pela mesma coisa. Os nossos antepassados fizeram a mesma coisa com os profetas. Se nós observarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus está citando exatamente isso. A perseguição que Ezequiel sofreu, que Isaías, Jeremias, tantos outros. Alguns foram mortos, foram até partidos ao meio, queimados, apedrejados, mortos de várias maneiras. Eles foram perseguidos, mas o lugar do nome dele está escrito no céu. Então, da mesma maneira, hoje, quando nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos praticando o Evangelho, nós somos perseguidos, somos discriminados. Quando nós defendemos o casamento, mostrando que o Senhor não aceita, não permite um segundo ou um terceiro casamento, quando nós mostramos através da palavra de Deus que o Senhor não concorda, não aceita, não permite qualquer tipo de homossexualismo, quando nós falamos e mostramos que o Senhor não permite mentiras, desonestidades, maldades, quando nós mostramos à luz da palavra que para o Senhor não existe nem mentirinha, nem mentirona, só a mentira, somos criticados. As pessoas nos chamam de radicais, de fanáticos. Até mesmo os lugares onde se dizem evangélicos preferem nos afastar. Mas porque nosso nome está escrito no céu. Porque nós vivemos, nós ensinamos, nós praticamos o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que nos alegrar. Quando vem essas perseguições, glória a Deus, porque estamos no caminho certo. Nós não queremos ser agradados pelo mundo. Não buscamos agrado do mundo, buscamos agrado do Senhor. Queremos receber dele. Então, vamos parar de lamentar. Ah, não, porque estou sofrendo, a minha família, os meus amigos no emprego, todo mundo fala, todo mundo discrimina. Não, ao contrário, não vamos reclamar, nós vamos glorificar o Senhor. Porque nesta hora, nós sabemos que o nosso nome está sendo escrito no céu. Sabemos que nesta hora nós estamos agradando aquele que nos chamou.
aonde nós fomos regimentados. Nós lemos hoje até o Evangelho de Lucas, do capítulo 6 até o versículo 23. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã estaremos dando continuidade a partir do versículo 24. Como eu disse, todas as respostas estão na Bíblia, todas as respostas estão no Evangelho. Por isso, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.